Bom, o tema da pregação de hoje é: tenham fé, pois sois filhos do Deus do contra. Ainda de pé, eu gostaria que levantasse a mão para mim. Quem aqui já pegou conjuntivite? Ou quem tem algum parente, algum conhecido que pegou conjuntivite? Eu gostaria que levantasse a mão. Parece meio idiota começar a pregação assim, meio bobo, mas é algo sério. Eu também peguei conjuntivite recentemente e eu fiquei refletindo isso. Eu aprendi com o Padre Léo que a nossa vida precisa ser uma oração, que Deus prega em tudo. E a conjuntivite é um vírus que todo mundo está pegando, não é verdade? Está passando de um para o outro. E eu fiquei me questionando, por que será que as coisas ruins nós passamos para o outro, mas as coisas boas nós não passamos? Por que será que nós ficamos contaminados com as coisas ruins, mas nós não deixamos nos contagiar pelas coisas boas? É por isso que nesse momento eu convido todo mundo a erguer os braços e a repetir essa oração comigo. Espírito Santo, nesta noite, eu quero ser contagiado pelo Teu amor. Pode ser mais forte. Espírito Santo, na noite de hoje, eu quero ser contagiado pelo Teu amor. Eu quero ser uma pessoa nova, uma pessoa renovada. Vem renovar meu coração, vem renovar meus pensamentos, vem renovar a minha vida. Renova a minha fé, Espírito Santo. Espírito Santo, me dê o ânimo, me dê a alegria, me dê a coragem. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, boa noite. Boa noite. Deu uma contagiada, né? Podem se sentar. Tudo bem com vocês? Nossa Senhora, tudo bem com vocês? Aí, melhorou. Tudo filé? Então tá filé. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu estou muito contente de estar retornando aqui. Fiquei muito alegre pelo convite quando a Andressa me chamou. Eu gosto muito da espiritualidade da renovação carismática, apesar de eu não frequentar muito grupo, até por conta dos outros compromissos que eu já tenho com a igreja, por conta da minha vida pessoal, faculdade, outras coisas. Mas eu gosto muito de estar aqui com vocês. E hoje é uma data bem especial para mim, porque foi aproximadamente há um ano atrás que eu vim pregar aqui pela primeira vez. Talvez alguns de vocês estavam presentes, eu preguei sobre cura interior. Eu confesso que eu estava bem nervoso, fiquei com muita vergonha, mas eu me senti bem acolhido por vocês. E tem aquele ditado, né, que o bom filho a casa torna. Então eu gosto muito de estar aqui com vocês. E como eu disse, há um ano atrás eu vim aqui pela primeira vez. Foi na época da quaresma. Falo que foi um ano porque passamos a quaresma recentemente. E eu fiquei recordando isso. Eu gosto muito de ficar, às vezes, relembrando a minha vida, repassando a minha vida. E relembrando esses fatos, eu comecei a relembrar que eu nunca quis ser pregador. Eu nunca quis pregar. Eu estou sempre com os meninos que pregam, o Lucas, o Heitor, o Ganso, o Nero, os meninos assim, a gente está sempre convivendo assim, às vezes, trombando, em algumas missões, mas eu nunca tive essa intenção de pregar. Eu me recordo que quando eu senti o chamado para me pregar assim, que falei, não, agora eu tenho que ir, eu estou sendo desobediente a Deus, eu tenho que ir. Foi algo bem forte assim, mas teve vários sinais de Deus. Teve várias coisas que Deus foi me mostrando, ó, para você vir pregar, você está sendo teimoso. E eu tentava fugir mesmo assim. E uma das primeiras coisas que me aconteceu, que me marcou bastante, foi uma vez que eu fui para um retiro com o Heitor, nosso moreno japonês, o único moreno japonês aqui da cidade. Se pegar conjuntivite fica brincadeira. Enfim, eu fui para um retiro com ele, lá na cidade de Rosana. Foi eu, ele e o Ganso. E nós chegamos nesse retiro, foi um lugar bem simples, foi num colégio, foi numa sala de aula, eu me recordo ainda. Eu não me lembro o tema da pregação que o Heitor pregava, mas ali Deus usou do Heitor para falar alguma coisa para mim, para começar esse chamado para o ministério de pregação. E durante a pregação o Heitor dizia assim: meu irmão, Deus te trouxe aqui nesse dia, porque os planos de Deus são mudar os seus planos, os sonhos de Deus são mudar os seus sonhos. E é assim que eu quero iniciar essa pregação dessa noite. Meu irmão e minha irmã, Deus te trouxe aqui porque os planos de Deus são mudar os seus planos, os sonhos de Deus são mudar os seus sonhos. É por isso que muitas e muitas vezes as coisas começam a dar errado na sua vida. Por isso que muitas e muitas vezes você se encontra triste, deprimido, porque muitas e muitas vezes nós tentamos fazer a nossa vontade. Nós queremos agir do nosso jeito e não do jeito de Deus. E é por isso que as coisas dão errado. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer mudar os seus planos. E para que isso aconteça, nós precisamos ter fé. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, Nossa Senhora, meu Deus do céu, irmão, você precisa ter fé. Acorda primeiro. Aê. Bom, o tema da pregação de hoje é: tenham fé, pois sois filhos do Deus do contra. Repete por irmão com ânimo agora: tenham fé, pois sois filhos do Deus do contra. Da alegria, Nossa Senhora, meu Deus do céu, preciso da renovação mesmo, meu. Nossa Senhora.
Eu vou explicar porque Deus o contra. Tá ruim? Não é minha culpa. Bom, nessa pregação nós vamos trabalhar 3 tópicos, 3 pontos. A fé, nós precisamos de fé, e fé é sinal de alegria, nós precisamos estar na alegria de Deus, tá? Porque Deus é alegre. Outra coisa que nós vamos trabalhar é essa afiliação a Deus. Eu e vocês somos filhos de Deus e nós precisamos viver como tais. Precisamos viver alegres, sorridentes. E outra coisa, o Deus do contra. Por que Deus do contra? Porque Deus ele não segue a lógica do homem, ele não segue a lógica do mundo, ele vai na contramão do mundo. E foi por isso que eu escolhi a passagem da viúva de Naim. Quem trouxe a palavra, pega comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 12. São Lucas, capítulo 7, versículo 12. São Lucas 7, versículo 12. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, o filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. E os que levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Palavras da salvação. Bom, vamos fazer uma reflexão da passagem que nós lemos da viúva de Naim. Mas antes da gente adentrar de maneira mais direta essa história, eu gostaria de ressaltar algumas coisas para vocês. Algumas coisas para a gente poder entender melhor essa história. Antigamente, há mais de 2000 anos atrás, as mulheres elas não tinham os direitos que elas têm hoje. As mulheres elas eram discriminadas. Há mais de 2000 anos atrás, hoje algumas mulheres reclamam que a sociedade é machista, só que há mais de 2000 anos atrás, realmente era uma sociedade machista. A mulher não tinha direito na política, a mulher não podia trabalhar, o que ela devia fazer era só cuidar dos filhos. Há mais de 2000 anos atrás. E para piorar a situação dessa mulher, ela era viúva. As mulheres viúvas também não tinham direito. Quando uma mulher ficava viúva, se ela tivesse filho, algum herdeiro, os bens que ela tinha os bens que o marido tinha passava para o filho. Mas se ela não tivesse nenhum filho, os bens passavam para o irmão do marido. A mulher ela não tinha vez. Agora vamos imaginar a situação dessa mulher, a situação dessa mãe. A história nos diz que Jesus chegava na cidade de Naim com seus discípulos e uma multidão o seguia. Quem tem o hábito de ler a Bíblia, que isso deve ser um hábito para nós católicos, vai perceber que por onde Jesus passava, sempre uma multidão o perseguia. Ou seja, uma multidão de pessoas que acreditavam nele, que tinham fé nele, ou era de curiosos, ou de pessoas que queriam o mal dele, mas era sempre uma multidão que estava acompanhada ali de Jesus. E os discípulos estavam. E eles estavam chegando na cidade de Naim. A cidade de Naim era tipo um vilarejo, era uma cidade bem pequenininha. E quando eles iam chegando, o pessoal ia saindo da cidade para o sepultamento. Antigamente não se tinha um cemitério dentro da cidade, se sepultava do lado de fora. As cidades antigamente elas eram muradas, então eles estavam levando para o lado de fora para sepultar.
em uma rocha, alguma caverna, algo assim do tipo. E eles estavam caminhando com aquele menino que estava morto. Agora se coloquem no lugar daquela mulher. Uma mulher que não tinha vez na sociedade. Uma mulher que tinha ficado viúva, tinha perdido o marido e tinha acabado de perder o seu filho único. Vocês que são mães, imaginem vocês a dor no coração de uma mãe que perde o filho. Aquela mulher devia estar arrebentada emocionalmente. O coração de mãe dela devia estar todo chagado, flagelado. Ela já sofria a dor da perda de um marido, sofria a dor da perda de um filho, e pela sociedade ela estava discriminada ali. Ela ia perder tudo. Se eles tivessem alguns bens financeiros, ela ia perder tudo, que era do marido, que ia passado para o filho. Ela ia perder tudo. Quantas e quantas vezes em nossas vidas nós nos deparamos com situações assim, com situações de mortes, situações de perdas. Quantas vezes em nossa vida nós nos encontramos tristes, nós nos encontramos abatidos. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que nós olhamos para nós mesmos e falamos, não tem mais jeito. O que eu faço agora? Deus se esqueceu de mim. E nós vamos perdendo a fé. Imaginem vocês que aquela mulher, talvez, ela participava da renovação carismática da época, de um grupo de oração que tinha na época. E ela começou a caminhar ali. Eu vou para a igreja, eu vou seguir a Deus. Só que daí as coisas, no começo estava tudo no bem, tudo filé. Só que depois as coisas começaram a andar errado. Depois que ela começou a caminhar seguindo a Deus, ela perdeu o marido. Mas ela falou, não vou desistir, porque é assim mesmo, seguir a Deus é assim mesmo. Vem as provações, vem as dificuldades, eu vou continuar, eu vou perseguir. Aí ela perdeu o filho. Aí ela perdeu os bens materiais. O que restou para ela? O que resta para você quando você passa por uma situação parecida? Nós que no momento de oração, de grupo de oração, ou se não no acampamento, no retiro, nós fazemos um propósito, agora eu vou seguir a Deus, agora eu vou permanecer firme, eu vou seguir a Deus e não sei o que, e fazemos um monte de promessa para Deus. Quando chega o momento de dificuldade, o que te sobra? Quando você começa a perder tudo, o que te sobra? O que nos resta? A fé. Porque quando a gente perde tudo, mas a gente tem fé, a gente ainda não perdeu. Olha, certa vez eu assisti uma entrevista onde tinha acontecido uma tempestade, tinha acabado com uma cidade. O repórter chegou numa senhorinha. Ela tinha perdido a casa dela, tinha alagado, perdido comida, tinha perdido tudo. Ele chegou nela e perguntou assim, minha senhora, a senhora perdeu tudo? Ainda sobrou alguma coisa? Ela olhou para ele com um olhar triste, mas esperançoso. E ela falou assim, meu filho, ainda me resta fé. Eu ainda tenho fé. Então ela não perdeu tudo. Quando acontece algo parecido com você, o que te resta? Eu gostaria que você respondesse para você mesmo, que você fosse sincero consigo mesmo. Quando eu passo pelo momento de dificuldade, o que me resta? Será que eu tenho fé realmente? Porque quando nós estamos no bem bom, aqui na igreja, que está tudo gostoso, é fácil ter fé. Mas quando começa a vir as dificuldades, quando eu começo a perder as coisas, quando as pessoas começam a se afastar, será que nós continuamos com fé?
Será que nós sabemos o que é a fé? Jesus, ele nos disse no Evangelho que fé é acreditar naquilo que não se vê. Você acredita? Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua casa, talvez as contas, os problemas financeiros, talvez seu filho está nas drogas, está na prostituição, seu marido, sua esposa, eu não sei. Você talvez veio aqui hoje porque você queria um auxílio de Deus, mas você se sente sem fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Nós precisamos ser cristãos igual o Luizinho. O Luizinho, ele era uma criança de 6 anos de idade aproximadamente. Ele é aquela criança santa que Jesus nos ensinou que nós devemos ser. Sabe quando Jesus nos diz assim, ó, o reino dos céus é das crianças, que nós devemos nos assemelhar a eles? O Luizinho era essa criança. Ele é essa criança que eu e você precisamos ser. O Luizinho, ele morava lá no Mato Grosso. Ele veio viajar aqui para o Paraná, aqui para a cidade de Marilena. Depois ele voltou. E quando ele voltou, deu início na catequese. E lá a professora de catequese, ela reuniu os alunos, colocou em forma de meia-lua, sentou no meio e começou a conversar com eles. Hoje nós vamos trabalhar a questão da fé. O que vocês sabem sobre fé? Aí ela foi perguntando um por um. Aí ela começou, colocou ali a Estela num cantinho. Estela, o que é fé para você? Aí ela com vergonha, a criança fica com vergonha, né? Ela, professora, fé é acreditar em Deus. Aí a professora, muito bem, Estela, muito bem. E para você, Júlia, o que é fé para você? Fé é acreditar em Deus, professora. A criança, ela começa a repetir o que a outra fala, né? A criança tem esse jeito. E para você, Mateus? Professora, fé é acreditar em Deus. Aí foi indo. Aí chegou na Heloísa. Heloísa, e para você, o que é fé? Professora, fé é igual colocar a mão no coração. Igual colocar a mão no coração? Como assim? Professora, quando a gente coloca a mão no coração, a gente não está vendo ele, mas a gente está sentindo, não é? E a professora, isso, Elô, parabéns. Foi perguntando de aluno em aluno, até que chegou no Luizinho. Luizinho, e para você, o que é fé? Aí o Luizinho pensou, coçou a cabeça. Professora, fé é ir lá para a cidade de Marilena, professora. É lá para a paróquia Santa Helena. Como assim, Luizinho? Me explica. É assim, professora. Todas as vezes que chega final de ano, eu, meu papai e minha mamãe, a gente vai viajar lá para o Paraná. E lá nós vamos na missa. O que tem, Luizinho? O que isso tem a ver com fé? Professora, é que todas as vezes que a gente vai na missa lá, quando acaba a missa, o padre Ivaldo, um padre negão, fartão assim, professora, ele olha para a imagem de Nossa Senhora Aparecida que tem lá, e ele começa a rezar. E é engraçado que o povo reza junto, eles viram para a imagem e começam, Ave Maria, e começa a rezar junto. Mas o que tem, Luizinho, isso a ver com fé? Professora, deixa eu explicar, calma. Professora, acontece que agora no Quaresma, eu viajei para lá, professora. Professora, e quando eu cheguei lá, eu achei estranho. Porque estava sendo no salão. A igreja estava reformando, professora. Outro, porque as imagens estavam tudo cobertas de roxo. Eu não sabia por quê. Depois minha mamãe me contou que o roxo significa penitência. Professora, e a Quaresma é um tempo de penitência, né? Então, professora, só que quando acabou a missa, o padre Ivaldo fez a mesma coisa. Ele virou para a imagem de Nossa Senhora, que estava lá, e começou a rezar. E o povo virou junto e começou a rezar. Mas o que tem a ver, Luizinho? Professora, o que tem a ver? É que ninguém estava vendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida, professora. Ela estava coberta, professora. Professora, tem um velho que trabalha lá, o Magal. Vai, professora. O Magal vai falar uma coisa dessa. Vai, professora.
que ele trocou a imagem, colocou a de São Miguel, ou a de Santa Terezinha? Não sabe, ninguém estava vendo. Ou se não, vai que ele colocou uma lajota lá no lugar e todo mundo vira, ninguém estava vendo, professora. Sim, Luizinho, mas o que tem a ver? Ô professor, larga de ser besta. Professora, olha, ninguém estava vendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida ali. Ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém tinha certeza, professora. Mas no coração de cada um, professora, eles acreditavam que Nossa Senhora estava ali, professora. E era por isso que eles rezavam, porque eles tinham fé. Professora, fé é isso, é acreditar naquilo que a gente não está vendo. Meu irmão e minha irmã, nós aqui da cidade de Marilena, nós temos fé. Vocês não viram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas a gente rezava acreditando que ela estava ali. Fé é isso. Nós temos fé. Nós só precisamos pedir para que Deus aumente essa fé, para que Deus vivifique essa fé. Olha o evangelho de domingo agora, São Tomé. Eu creio, Jesus, mas aumentai a minha fé. Nós precisamos fazer essa oração. Nós cremos que Deus é poderoso, nós cremos que Deus está com a gente, mas nós precisamos pedir para que Jesus aumente a nossa fé, porque a fé, ela enxerga além, a fé caminha junto com o amor não enxerga além. Pergunta para uma mãe que está com o filho nas drogas, o filho pode estar lá na podridão do pecado, sujo, imundo. Pergunta para a mãe se ela perdeu a esperança nele. Não, ela tem fé, porque ela ama, caminha junto, amor e fé caminham junto. Se você, meu irmão e minha irmã, está passando por alguma dificuldade na sua vida, tenha fé, porque você é filho do Deus do contra. Olha, e uma das coisas que o diabo mais faz, melhor, que ele tenta fazer, ele não consegue, é sujar essa relação nossa com Deus. O primeiro ponto a gente entendeu o que é fé. Agora eu vou falar com vocês essa afiliação a Deus. O catecismo da nossa igreja, ele nos ensina que o batismo, ele nos tira de criaturas criadas por Deus e nos coloca como filhos. Eu e vocês somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Olha, Jesus nos ensina no Evangelho que para quando nós formos rezar, como que nós devemos rezar? Pai Nosso. Gente, olha como que começa a oração do Pai Nosso, chamando Deus de Pai. O Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim que Jesus, melhor, que ninguém tinha visto a Deus, ninguém conhecia a face de Deus. Só que Jesus, que estava no seio de Deus, ele veio e nos revelou a face de Deus. Jesus é aquele filho que nós podemos dizer que é tal pai, tal filho. Filho de peixinho, peixinho é. Jesus, ele vem nos revelar a face de Deus Pai. Então, quando eu e você olhamos para Jesus, quando nós vemos as coisas que Jesus fez no Evangelho, nós conseguimos imaginar como que é Deus Pai? Um Deus que sorri, um Deus humano, um Deus que disse para a viúva: não chore. É um Deus que está falando para você: não chora, papai está aqui, eu estou cuidando de tudo, calma, tenha fé. E como eu dizia, uma das coisas que o diabo tenta fazer é romper esse laço, essa filiação de Deus, que é nosso Pai. Ele tenta romper isso, mas ele não consegue. E de que maneira ele tenta fazer isso? Com o pecado. Você já se perguntou qual que é a pior coisa que o pecado faz? Uma das consequências que o pecado traz para a nossa vida? O pecado suja isso. Ele coloca uma barreira na nossa consciência, nos nossos pensamentos, que diz assim: você não é filho de Deus, Deus não te ama, Deus se esqueceu de você. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos em situação de pecado e pensamos coisas parecidas, nos sentimos inferiores, nos sentimos rejeitados, mas é uma mentira.
por mais que ele tente sujar isso, por mais que ele tente romper esse laço, eu e vocês continuamos sendo filhos de Deus. E nós precisamos ter fé nisso. Porque Jesus, ele nos revela que Deus é um Pai bondoso, um Pai que ama, um Pai que muitas vezes ele castiga, mas ele não castiga para condenar, ele castiga para corrigir, porque todo Pai que ama castiga para o bem, não é verdade? Deus é um Pai bondoso. Nós somos filhos de Deus. Isso precisa ser uma verdade nos nossos corações, porque quando eu sei de quem eu sou filho, eu não caio nos mesmos pecados. Quem sabe de quem é, sabe para onde vai, sabe como que tem que caminhar. Eu me recordo que uma vez aqui na festa da igreja, aqui na frente, antigamente, quando se tinha aquelas caos aqui, o pessoal mais velho da cidade vai lembrar, que tem mais tempo na cidade. Vocês recordam que tinha bastante som aqui, né? Que antes do Padre Valdo chegar, a festa da igreja como que era? Eu me recordo que uma vez chegou um rapaz, eu não conheço, mas ele chegou e ofereceu drogas para mim. Ofereceu, pega aí, usa aí, cheira aí, não sei o quê. Eu falei, não, é doido, não mexo com essas coisas não. E eu me recordo que na hora que ele ofereceu, a primeira coisa que me veio no pensamento foi os ensinamentos dos meus pais em casa. Se alguém te oferecer droga, não aceita. Isso não é bom. Por que eu disse não? Porque eu sabia de quem que eu era filho. Quando nós sabemos de quem nós somos, nós vamos fazer a mesma coisa. Quando eu sei o que eu sou filho de Deus, se vem uma situação de pecado, eu vou fazer a mesma coisa. Não, eu sou filho de Deus. Eu nasci para o céu. Eu sou filho do Deus do contra. E por que Deus do contra? Porque Deus ele vai na contramão do mundo. Uma das leituras do sábado da Vigília Pascal, elas dizia assim que os pensamentos de Deus são além do nosso. É diferente. Olha, a Bíblia nos diz que os últimos serão os primeiros. Não vai contra a lógica do homem? Não vai contra a lógica do mundo? A Bíblia nos diz que para mim ganhar, eu preciso perder. Os humilhados serão exaltados. São Paulo nos diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Olha como que Deus é o Deus do contra. Jesus apareceu a Santa Faustina e numa revelação ele disse para ela que o horário da misericórdia é às 3 horas da tarde. O horário que ele mais derrama misericórdia sobre a terra é às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde foi o horário que Jesus foi morto. Olha, na lógica mundana, ou na lógica do mundo, seria a hora de maior ira, de maior revolta. Mas para Deus é a hora de maior misericórdia. Olha como que o nosso Deus é o Deus do contra. Outra coisa que eu acho maravilhoso em Jesus, que comprova essa situação do Deus do contra, é uma coisa que ele faz com a sogra de Pedro. Isso comprova que Jesus é o Deus do contra. Não tem uma passagem que diz... Peraí, rapidinho. Levanta a mão aqui quem tem sogra, rapidinho. Levanta, pode abaixar. Levanta a mão aqui para mim, quem é sogra? As sogras, levantem a mão. Ai, meu Nossa Senhora, tem mais sogra, eu vou apanhar. Quem está com a sogra do lado, levanta a mão. Ninguém? Ainda bem. Bom, uma das coisas que comprovam que Jesus é o Deus do contra, que o nosso Deus é o Deus do contra, é que nós vivemos em um mundo onde as pessoas, eu não tenho sogra, eu não sei, mas eu escuto por aí, as pessoas querem matar a sogra, as pessoas querem a sogra morta, meu Deus, morre logo, velho, não sei o que. Gente, a sogra de Pedro estava doente, com febre. O que Jesus fez? Ao invés de matar a véia, ele cura a véia. Olha como que ele vai na contramão do mundo. Padre Léo dizia assim, que Pedro negou Jesus 3 vezes
porque tinha mágoa de Jesus por ele ter curado a sogra dele. Não era padre que dizia. Bom, mas é só para a gente entender como que Deus, ele vai na contramão do mundo, como que Deus, ele age diferente de nós, ele vai contra os princípios do homem. Olha, as pessoas do Antigo Testamento, quando foi profetizado a vinda do Messias, a vinda de Cristo, achavam que Jesus, ele ia nascer num lugar de rei, num berço de ouro. Onde ele nasceu? Na manjedoura. É o Deus do contra. Gente, e na sociedade em que Jesus vivia, uma sociedade machista, as pessoas condenavam as mulheres, apontavam o dedo para as mulheres. Só que Jesus, ele enxergava diferente. Ele olhava para a mulher e para o homem, ele não via diferença. Ele olhava como Deus olha. E para aquela mulher que estava sofrendo, aquela mulher que estava passando por aquela dificuldade, ele chega nela com compaixão. Ele diz assim: não chores. A palavra compaixão significa se colocar no lugar do outro. Mas não é somente se colocar no lugar do outro, é você fazer alguma coisa. Quando eu fico com pena de alguém, eu estou com dó daquela pessoa, estou com pena, eu até me coloco no lugar dela, só que eu não faço nada. Só que quando eu tenho compaixão, é algo a mais. Eu me coloco no lugar da pessoa e eu quero fazer alguma coisa para mudar. Olha como que o nosso Deus é. É um Deus que olha para o nosso sofrimento. É um Deus que não quer nos ver chorar. É um Deus que tem compaixão. E Ele faz algo para mudar isso. Só que muitas e muitas vezes nós não conseguimos entender os planos de Deus, e nós não vamos entender. Sabe quando a sua vida tá tudo dando errado, tá tudo indo por água abaixo? Talvez a sua história, talvez você hoje se sinta igual essa mulher aqui, que tinha perdido tudo, que estava no fundo do poço, estava vivendo noites traiçoeiras. Aí Jesus vai na contramão. O pessoal estava saindo para enterrar aquele jovem, e Jesus estava vindo, entrando na cidade. Então ele chega, cheio de compaixão, olha para aquela mulher e fala assim: não chores, estou aqui, eu vim cuidar de você. Ele quer dizer a mesma coisa para mim e para você hoje. Quais são os problemas que você está enfrentando? Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Se você quiser fechar seus olhos, sei lá, mas que você entrasse em si. Quais são as dificuldades que você está passando? É no seu casamento? É com seu esposo? Com a sua esposa? É com seus filhos? Seus filhos estão te dando trabalho, estão nas drogas, na prostituição, na mentira. É o desemprego? Qual que é a situação de morte que você está passando? Você tem depressão? Você se sente inferior às pessoas? Você não consegue se sentir filho de Deus? Você não consegue se sentir amado por Deus? Você acha que não tem mais jeito, que já pecou demais, que Deus se esqueceu de você? O que você tem passado? Tá tudo dando errado? É porque é para dar certo. Você começou a seguir Deus, fez um propósito de seguir a Deus, e começaram a vir as provações, vir os sofrimentos. Tenha fé, meu irmão, é para tudo dar certo. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história através desse sofrimento. Ele quer te ensinar através dessa situação, Ele quer te modelar através dessa situação.
você precisa se abrir à ação do Espírito Santo, a ação de Deus, desse Deus que caminha com a gente, mesmo no sofrimento, mesmo se o mundo te faz chorar, mesmo se o mundo te derruba, se o mundo te machuca. Acredite, tenha fé, que nós temos um Deus que nos quer sorrindo, que nos quer feliz, que nos quer junto a Ele. Fale com Deus. Vai contando tudo para Ele. Ele quer te ajudar. Ele te trouxe aqui por isso nessa noite. Cruz pesada,
traiçoeiras, se a cruz pesada for, Jesus está contigo, irmão. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vamos fazer assim, olha, vamos fazer assim. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Porque o irmão disse uma coisa, pode fechar o corredor aqui. O Luiz Felipe, durante a pregação, ele disse algo muito sério. Muitas vezes o que nós sentimos pelo irmão é dó. Tadinho dele, coitado dele, isso e aquilo. E muitas vezes nós não sentimos compaixão do próximo. E ele disse claro a diferença entre a compaixão e a dó. Porque quando nós temos dó do próximo, nós não nos colocamos no lugar dele, nós não nos estendemos as mãos a ele, nós não agimos, temos dó, mas fica em nós. Mas quando nós temos compaixão, irmãos, é isso quando nós temos compaixão. Nós seguramos na mão daquele que está sofrendo, na mão daquele que está chorando, na mão daquele que está precisando de algo. E a compaixão, ela vai além da dó, porque não fica só no sentimento, ela ajuda, ela dá força, ela fortalece. E talvez você chegou aqui sem perceber alguém do seu lado que está sofrendo aí com alguma coisa. A palavra disse agora, que aquela mulher era viúva, e
ser mais forte. E ainda se vier, cante alto para Deus ouvir. E ainda se vier, Levante a cabeça. que traz Quem falou que Deus esqueceu de você? Quem falou que Deus te abandonou? E o mundo está sofrendo, mas Ele está contigo. Mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, cante isso, declarando: seja qual for o seu problema. Fale agora para Jesus qual é o problema. Com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, Ele te ama. Deus é amor, e
que Tu és a minha única esperança, Tu és o meu único Deus, e eu sei que o Senhor nunca me abandonará. Eu sei que o Senhor nunca me abandonará, porque eu sou filho do Senhor e Tu és o meu Pai.